Bem-vindos, alunos, então, ao nosso curso de redes de computadores. Meu nome é Wellington. Nesse vídeo, eu vou continuar explicando a subcamada MAC. Estamos na quinta parte. Bom, hoje nós vamos falar sobre protocolos de disputa limitada. Logo em seguida eu vou falar aqui que é uma rede sem fio. Vamos falar aqui que é uma Ethernet. E hoje nós vamos, então, sair um pouco da descrição de protocolos e estudar mais o meio. É um capítulo muito interessante esse capítulo. Mas vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Isso aí, temos sempre que ajudar o profissional que está aqui. Lembrando que você tem que colocar aí qual faculdade é a sua, tá? Porque sabendo quais são as faculdades, eu até dou uma olhadinha nas ementas das faculdades, eu tento aí me aproximar das faculdades. Bom, vamos lá então. Protocolo de disputa limitada, né? Eu coloquei o plural, mas deveria ter falado protocolo. Protocolo adaptativo, Tree-Walk. E na verdade isso aqui vem do exército, tá? Como é que foi feito como é que aprendemos a usar isso aqui? Esse algoritmo foi usado na vida real. Tá, vamos lá. Eu tenho um batalhão. Tudo bem? Eu pego o sangue de todos do batalhão. Pego uma pequena fração e jogo num tubo. Então ali eu testo aquele tubo se alguém tem sífilis. Beleza? Foi exatamente sífilis mesmo que eles trabalharam. Aí, desse tubo de ensaio dá positivo. Pego o meu batalhão e corto no meio. Não corto as pessoas não, de quantidade. Aí eu pego sangue de uma quantidade aqui, da metade, e o sangue da outra metade. Então eu coloco em 2 tubos de ensaio agora. Beleza? Aí adivinha. Testo de novo. De repente, metade do público adivinha. Um tubo inteiro deu negativo, o outro deu positivo. Então eu já eliminei metade. Metade então sai da minha... E aí eu vou quebrando, até então chegar a um pequeno grupo e provavelmente ao nosso objetivo, tá? Isso aí foi feito no exército americano, se não falha a memória, tá? Para testar sífilis. Sífilis é uma coisa que dá muito em exército. No primeiro slot de disputa, que segue uma transmissão de quadros bem sucedida, o slot 0, né? Todas as estações têm permissão para tentar acessar o canal. Se uma delas conseguir, muito bem, tá? Então, conseguimos chegar no objetivo. Se ocorrer colisão, durante o slot 1, apenas as estações que estiverem sob o nó 2 da árvore. Ou seja, então, agora nós vamos nos comunicar por grupos de nós. Tá? Se uma delas se apodera do canal, o slot seguinte, né, ficará então para o próximo nó. Então eu vou poder agora, né, ir aqui reduzindo, na verdade, aumentando meu nível aqui na árvore. E aí eu vou, né, escolhendo os grupos de computadores que vão falar, as estações que vão falar. Então eu consigo trabalhar assim, mas para que isso ocorra, eu preciso então de uma organização das estações, ok? E se você viu até então, o CSMA, por exemplo, com colisão, ele trabalha praticamente sem nenhum tipo de organização, né? Esses algoritmos que buscam organização têm um problema, que é a volatilidade das estações do canal, ok? Então seria um problema aqui nesse momento. Protocolos de LAN sem fio. Então aqui nós temos, né, um desenho que naturalmente eu maximizei aqui. Aqui eu estou vendo aqui, ó, eu tenho uma LAN lá em cima, eu tenho outra LAN ali, uma LAN, tá, e uma conexão com a WAN, ok? Então eu teria aqui então essas LANs aqui. Uma das LANs, inclusive, possui um access point com 2 computadores dentro de uma área de atuação, né? Esse círculo que eu coloquei é uma área de atuação. E a forma correta, gente, de se conectar a um access point é assim, tá? Vamos agora viajar um pouco aqui além do material do Tenable. Olha, você nunca coloca o access point
na mesma LAN dos workstation, das estações de trabalho. Você nunca pode fazer isso. Por um motivo simples. Invadir um access point é a coisa mais fácil do mundo. Okay? Qualquer molequinho de 12 anos faz aí com qualquer notebookzinho. Ok? Então você está colocando, você naturalmente, o teu access point, uma rede wireless, dentro da sua rede de computadores de estação de trabalho, que provavelmente nas estações de trabalho você tem dados sensíveis aí da sua organização. Você faz assim como eu fiz, tá? Você põe um router no meio, quebra as redes, segmenta as redes, e um dos segmentos você deixa só para o access point. Os access points, na verdade, são vários, né? Com o mesmo SSID, mesmo assim em canais diferentes. Aí o que você faz com o access point? Né? Você tem toda uma política sobre ele. Você vai lá no router 0. Engraçado que eu dei uma aula hoje presencial para os alunos sobre esse assunto. E coloca uma ACL. Uma lista de controle de acesso ali naquele router. E aí você vai fazer com que somente alguns convidados acessem seu access point ou o celular dos seus funcionários, equipamentos que não são da tua organização. Tá? Porque se for da sua organização, que ingresse na rede corporativa. Tá? Cara, o access point numa empresa corporativa é um mal, cara. Sério. Sério mesmo. Tá? Segregue ele muito bem. Tá? Bom, vamos lá. Então nós vimos ali um access point ali, certo? Protocolos de LAN sem fio. Equipamentos podem conversar por meio de rádio. Conforme inclusive já visto lá no vídeo de camada física, tá? Utilizamos radiofrequência para transmitir dados. Seu celular é o exemplo de um desses equipamentos. Olha que interessante. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, maior a portadora de dados. Por isso que as telecomunicações estão movendo cada vez mais para frequências maiores e comprimento de onda menor. Mas aí são mais suscetíveis ao meio. Então veja lá desse vídeo de camada física, reforce todos esses conceitos, tá? Radiofrequência está aí e é para ser usado. Você não precisa de furar a parede, você não precisa de chamar um engenheiro, é tudo muito fácil com isso. Tá? Mas tome muito cuidado conforme eu já alertei os senhores sobre o uso desses equipamentos em empresas. Se a estação é fixa, se a estação base é fixa, então eu até chamei ela de estação base. Se a estação é fixa, chamamos ela de estação base, tá? E se não existe uma estação fixa, ou seja, todos os equipamentos estão conversando sem nenhuma hierarquia, chamamos de rede ad hoc, tá? Eu costumo colocar o tracinho, mas não tem tracinho, tá? É que vocês sabem que eu sou dislexo, né? Então, por exemplo, aqui à tua esquerda você tem uma rede ad hoc, onde você não tem uma hierarquia. O problema dessas redes é que elas são redes aonde, como eu posso dizer, o raio de atuação delas é volátil, entende? Esses equipamentos podem estar andando, né? Esses equipamentos da esquerda podem estar andando. Então o alcance vai então mudando, como se fosse uma nuvem realmente, ok? Já à sua direita, você está vendo uma estação central base, e ela tem um raio de alcance, vamos colocar aqui de 100 metros, e todos os equipamentos estão ali no raio de 100 metros. É fixo ali o meu raio de alcance, né, da minha rede, sem fio. Um exemplo de rede dessas da esquerda aí, que não há uma hierarquia, é uma rede que nós vamos falar mais para frente, que ocorre no Bluetooth, chamada rede Piconet. Cara, que fantástico. Assista, tá? Você não vai perder seu tempo, não. Rede Piconet. Vamos lá. Protocolos de LAN sem fio. Uso comum para LAN sem fio. Múltiplos pontos de acesso em um edifício. Aí eu falo, os equipamentos estão todos trabalhando entre 2.4 e 2.5 GHz. Como que eles conseguem trabalhar ali ao mesmo tempo sem um interferir no outro? Existe um chaveamento automático de canais. Então nós temos 11, são 11 canais, e um access point, quando eu ligo ele,
ele detecta os canais próximos e naturalmente escolhe um canal que não está tão próximo. Só que naturalmente, se você parte ali por uma Avenida Paulista, você parte por um ambiente desse tipo, então você encontra uma grande quantidade de access points naqueles escritórios comerciais ali, ok? Uma coisa interessante, você pode, na tua empresa, se a tua empresa for grande, você pode ter todos os access points com o mesmo SSID, que é seu nome praticamente, vamos colocar assim, tá? Simplificar agora nesse momento, mais para frente a gente complica o que é SSID. E mesmo assim, canais diferentes, e aí a pessoa pode transitar pela tua empresa e adivinha, mantendo-se sempre pegando o melhor sinal, ok? Beleza. Lembrando também aos senhores que não adianta você sair comprando o equipamento mais potente do mundo para um ambiente pequeno. Você só está aumentando o seu problema, tá ok? Serve para uma rede doméstica, serve para uma empresa, com um concentrador de IoT muito bom. Eu tenho uma sub-rede IoT lá embaixo no meu pequeno data center com baterias e painel solar, que ficam recolhendo dados para, né, eu pretendo fazer um algoritmo ainda de inteligência artificial para detectar com antecedência quando ligar e quando desligar máquinas dentro do meu data center, tá? Então lá tem uma sub-redezinha lá, um access point, numa redezinha que não tem acesso a nada, né, a não ser um serviço de armazenamento de dados HTTP, em que os IoT estão utilizando sem senha. Então se alguém conseguir entrar lá, né, embora esteja quase meio que um porão lá, mas se conseguir sinal, não vai ter acesso a nenhum tipo de serviço, ok? Interno lá. Uma rede de longa distância para disponibilizar serviços, sim. Você imagina uma tribo lá no meio da Amazônia, né, 20 km, 10 km de distância. Se você puxa cabo metálico ou fibra ótica em postes, primeiro, se você teve que colocar poste, você vai ter que cortar o mato. Cortou o mato, cortou a árvore, a defesa ambiental vai vir em cima aí e vai te lascar. Ah não, vou puxar os cabos dentro da natureza para mostrar que é possível. Bom, os macacos vão quebrar, tá ok? Ah, eu vou colocar dentro da terra. Cara, raiz é uma das coisas mais fortes que existe nesse planeta, entendeu? Ele vai quebrar os cabos de qualquer forma. Tá ok? Não adianta. A natureza ela é implacável. Então, naturalmente, uma boa opção seria uma rede de longa distância sem fio através de uma tecnologia WiMAX. São equipamentos que nós vamos ver que tem potência elevada e antenas de alta sensibilidade direcionais, tá? Aí nós vamos alcançar grandes distâncias. Só que o problema dessas redes, nós já começamos a encontrar problemas. O Tenable mal dá uma solução, já vem com problemas, né? E são isso que os professores costumam colocar nas provas, tá? Os problemas. A e C são terminais ocultos, né? Por que eles são terminais ocultos? Porque eles não se enxergam. Ambos querem conversar com B, por exemplo, tá? Então, naturalmente, eles vão ter que conversar com o B. Só que o A não consegue saber que já tem alguém transmitindo, nem o C consegue saber que já tem alguém transmitindo. Então, eles são ocultos. Por quê? Neste modelo aqui, por exemplo, né, o alcance desse celular, nesse equipamento, e vamos colocar aquele notebook lá da outra ponta lá, que parece um MacBook. No alcance entre eles não dá, então um não sabe que o outro está transmitindo. Então, há possibilidade então, de levar ao problema dos terminais ocultos. Tá? B e C são terminais expostos. Olha que interessante. B tem que conversar com A, C tem que conversar com D. Tá? Como o B está transmitindo, o que ocorre? Para o C já está havendo comunicação no canal. E o C não conversa, o C desiste da conversa porque já tem alguém conversando. E nós temos uma área ali entre B e C que é uma área ali problemática. Então nós temos dois problemas clássicos ali. Dentro dessa comunicação sem fio e que nós vamos explorar isso mais para frente, tá? Mais para frente nós vamos voltar nesse problema. E lá nós vamos dar umas soluções mais bacanas. RTS, CTS. Olha só. Vocês já pensaram? Todos os algoritmos agora estão falando assim.
Vamos começar a transmitir dados. Tem uma coisa estranha aí, não tem? Por que não tentar antes perguntar? Né? Porque se eu tento perguntar e depois a minha própria pergunta eu não consigo escutar, eu não tenho nem que mandar meus dados. Vocês estão compreendendo? Olha que interessante. E se a gente tivesse um modelo de solicitação de envio de requisições? Eu pergunto para outra máquina, eu posso te mandar dados? Se eu conseguir ouvir essa minha própria pergunta e a resposta dele, significa então que eu tenho mais chance do canal, então agora está reservado para mim. Lembrando, gente, que isso aqui tudo é probabilístico. Se você olhar todos os cálculos do capítulo, leva em consideração a probabilística, tá? Se você olhar até lá, quando a gente estava falando de Aloha, nós estávamos falando de um ambiente probabilístico. Onde na imagem acima, aquela imagem, inicia uma comunicação fazendo requisições de envio RTS. Bem naturalmente, né, responde uma liberação CTS. Tá? Então nós temos lá o problema lá, o alcance de A vai até B e de C vai até B, mas A não consegue enxergar C conforme eu falei. Mas se A manda uma carta para B, olha só que interessante, e B responde, C vai ouvir. O C vai ouvir. Vocês estão entendendo? O C vai ouvir a resposta. A pergunta, posso transmitir dado ao senhor B? O senhor B fala para o A, sim, pode transmitir. Acontece que esse sim pode transmitir vai chegar no C. Porque entre C e B tem alcance. E aí, então, vai ser possível, então, resolver esse problema de estação oculta. Naturalmente, nós vamos entrar mais detalhes no futuro, utilizando a requisição RTS, a requisição CTS é a resposta, tá? Bom, vamos ver aqui também o problema da comunicação da estação exposta. B envia sinal para A, ao mesmo tempo C envia para D, e ele gera um grande problema de má qualidade ali interno. Isso aí, por enquanto, não tem o que resolver não, tá? Isso aí, por enquanto, nós não vamos levar em consideração, tá? Pode ocorrer? Sim, pode. Bom, vamos dar uma olhada nesse algoritmo. MACA. Fazer com que o transmissor estimule o receptor a liberar um quadro curto como saída. Pensa, eu faço, né, com que o transmissor estimule quem vai receber a mandar alguma coisa muito curta, de modo que as estações vizinhas todas possam detectar. Então estimulo ele a ele falar algo comigo, né? Eu mando um RTS, ele me retorna um CTS, e isso já faz parte desse algoritmo, já foi falado até então, né? E com isso, então, eu aumento a área de abrangência do sinal e que naturalmente mais estações agora vão ouvir. E aí eu reduzo a possibilidade. Então A manda o RTS, B, veja que A não tem visão para D, tá? Mas quando B me responde, ou seja, responde para A, o CTS, agora o D ouve. Lógico, né? Nós temos agora outro problema. Antes o canal tinha 1T, tempo de resposta, né? Então uma colisão ocorreria em 1T até então. Agora a colisão pode ocorrer em 2T, até 2T, porque aumentou a área. E isso é ruim para mim, tá? Mas já me ajuda. Veja que RTS e CTS são cartas muito pequenas, são muito rápidas. Elas ganham o canal e saem do canal rapidamente. E isso dá um bom flag para os equipamentos. Nós logo vamos falar também sobre a possibilidade virtualmente de anotar quem vai se comunicar na sequência. A está enviando um quadro para B com dados, B está enviando um pequeno quadro de confirmação e C, naturalmente, né, bem como D também ficam sabendo da comunicação. Todos ficam sabendo da comunicação. Tá. Na próxima aula, na próxima parte, nós vamos falar sobre Ethernet. Então nós vamos entrar fundo ali em Ethernet, vamos falar também de Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, ok? Até a nossa próxima videoaula. Até lá.